A história que eu vou contar aqui para vocês hoje, ela pode começar de várias maneiras. Hoje nós vamos começar em 1935. Imagino que para a maioria de vocês esse conjunto de palavras não tenha um significado maior. Mas em 1935, essa universidade era uma adolescente de 15 anos e o Brasil começou a discutir um local para instalar a Universidade do Brasil. E foram analisadas várias hipóteses: a Praia Vermelha, a Quinta da Boa Vista, Vila Valqueire, Gávea, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa mesmo, dentro da água. E, finalmente, em 1948, foi tomada uma decisão de trazer a universidade para um local que não existia, para um arquipélago formado por 8 ilhas. Uma delas é a Ilha do Fundão. Portanto, a Ilha do Fundão, ela não existe. Ela existiu e ela foi aterrada junto com suas 7 irmãs para formar a ilha da cidade universitária onde nós estamos. Há 50 anos atrás, aconteceu um capítulo muito importante da história que eu estou contando hoje para vocês. A criação da COP, a nossa escola de pós-graduação em engenharia. Uma escola marcada pelo empreendedorismo, uma escola que fez mudanças profundas, não só nessa universidade, mas na universidade brasileira em geral. Trouxe a pesquisa, trouxe o mestrado e o doutorado para as nossas universidades, trouxe o conceito da dedicação exclusiva. A COP comemora 50 anos no próximo ano e foi um passo fundamental sem o qual o capítulo que nós estamos assistindo hoje não teria acontecido. Um outro capítulo fundamental foi no início dos anos 70, quando a maior empresa brasileira, a Petrobras, resolveu trazer o seu centro de pesquisas para dentro do nosso campus. Essa era uma ideia muito inovadora na época, quase impensável, não havia esse conceito de parque tecnológico ou de science park disseminado pelo mundo, mas a maior empresa brasileira e a maior universidade brasileira na época resolveram viver juntas, conviver no mesmo ambiente, e foi construindo o centro de pesquisas da Petrobras. Em 1997, o Conselho Universitário resolveu alocar uma área do nosso campus para o que nós chamamos Parque Tecnológico. Uma área que pretende abrigar empresas nascentes, centros de pesquisas de outras empresas, para conviver com essa universidade e para tornar essa universidade ainda melhor. E para atender os próprios objetivos das empresas, né? A história da convivência da Petrobras com a UFRJ, particularmente com a COP, é uma história de sucesso comemorada e comentada em todo o mundo. Essa é a missão do nosso parque, é criar um ambiente especial para empresas especiais conviverem com pessoas especiais como vocês e, a partir daí, a gente trazer benefícios para todos e para toda a sociedade. Essa é a missão do Parque Tecnológico. Ele está localizado numa área que fica no extremo da ilha, que foi utilizada como canteiro de obras para a construção da ponte Rio-Niterói, uma área de 350 mil metros quadrados, que corresponde a mais ou menos 8% da superfície total da ilha da cidade universitária. Existe um pedaço dessa ilha que não pertence ao UFRJ. Lá atrás, nos anos 50, quando ela foi aterrada, uma pequena parte da nova ilha foi destinada ao Exército Brasileiro. Havia ali um local histórico, um asilo que foi utilizado para, chama-se Asilo dos Inválidos da Pátria, para os inválidos da Guerra do Paraguai. E essa área continuou em poder do Exército até os dias de hoje, e nesse momento essa área está sendo adquirida pela Prefeitura do Rio e pelo Governo do Estado para possibilitar a extensão do nosso parque tecnológico. A área do parque, nos anos 70, foi utilizada, como eu disse, para a construção da ponte Rio-Niterói. Foi o canteiro de obras para a construção da ponte Rio-Niterói.
e parece que esse era um destino dessa área, construir pontes, como as pontes que nós estamos construindo nesse momento. Nós temos um conjunto bastante impressionante de centros de pesquisas de grandes empresas se instalando no nosso campus. Os que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, façam uma visita para conhecer o que está acontecendo lá, de obras e de gente, pesquisadores chegando de várias partes do mundo para conviver com os nossos laboratórios, as nossas unidades de pesquisas. As 3 empresas que apareceram até agora são grandes rivais na indústria do petróleo, e isso tem sido comentado no mundo inteiro, como é que essas 3 empresas vão compartilhar um espaço para desenvolver tecnologias, para desenvolver pesquisa, né? Todos esses prédios estão sendo construídos, alguns já estão prontos, e todos estarão prontos até 2014. Essa é uma das empresas que mais investem em pesquisa no mundo. Ela foi criada pelo inventor da lâmpada elétrica, da lâmpada incandescente. Esse é um centro de visualização, um laboratório da própria universidade, localizado no Parque Tecnológico. Esses são prédios também do Parque Tecnológico. O capítulo Parque, ele é um capítulo que se segue a um capítulo fundamental nessa trajetória, que é a criação da incubadora de empresas da COP. Há 18 anos atrás, um grupo de pessoas resolveu dar esse passo e criar uma das primeiras incubadoras de empresas no Brasil. Nós tínhamos talvez uma dezena de incubadoras existentes no Brasil, ninguém sabia o que era uma incubadora de empresas. Hoje o Brasil tem mais de 400 incubadoras de empresas, e nessa nossa incubadora nós apoiamos a criação de 70 empresas nesses 18 anos de atividades. Essas são as empresas que hoje estão na incubadora. Atrás de cada uma dessas marquinhas existe um grupo de alunos ou ex-alunos da UFRJ com o sonho de criar uma empresa. De criar uma empresa para poder transformar o conhecimento que eles têm em serviços e produtos à disposição da sociedade, em servir a sociedade. Então, quase todas as empresas, as 70 empresas que passaram pela incubadora, foram criadas por alunos desta universidade. E esse mesmo exemplo existe em várias outras universidades pelo país. Nós temos algumas pequenas empresas localizadas no parque, naqueles prédios que apareceram no mosaico ainda há pouco, que são prédios de uso compartilhado. Muitas delas são foram criadas aqui na incubadora e se deslocaram para um outro prédio no parque para viver uma nova fase da sua vida. Essas são as grandes empresas que estão aqui conosco. Não são empresas que tenham aqui escritórios comerciais ou mesmo escritórios para prestação de serviço ou para fabricação de produtos. São centros de desenvolvimento de tecnologia que essas empresas estão instalando aqui no campus da nossa universidade. Nós temos hoje 40 empresas. Nós queremos trazer mais 100 empresas para cá. Essa comunidade de pesquisadores, de professores da universidade, de alunos, de gente com sede de saber, com capacidade de desenvolver conhecimento, essa mistura tem um efeito explosivo na capacidade de inovação, de geração de riqueza de qualquer comunidade. Isso acontece no mundo inteiro. Nosso desafio nesse momento é tentar conseguir enxergar o que vai acontecer nos próximos 30 anos. O parque e os efeitos do parque já se fazem sentir além dos limites da nossa ilha. Já se fazem sentir na imagem da cidade do Rio de Janeiro e do próprio país, que passa a ser enxergado como um polo importante para a geração de ciência, tecnologia e inovação. Provavelmente o que nós estamos construindo aqui vai ser percebido daqui a algumas décadas como um fenômeno tão importante como o polo aeronáutico em São José dos Campos. É um sucesso que vem sendo construído já nas últimas décadas, através dessa parceria entre a universidade
e a Petrobras, que se junta a outros poucos exemplos que, infelizmente, temos no Brasil ainda hoje, de sucesso na transferência de tecnologia. Talvez o maior deles seja na área da agricultura. O exemplo que a Embrapa nos trouxe, possibilitando a produção de alimentos em terras onde a tecnologia disponível há algumas décadas atrás não possibilitava essa produção. Tudo isso é feito por pessoas. Todas essas transformações são feitas por pessoas como vocês. E aqui eu vou citar 3 pessoas que são fundamentais nessa trajetória. O primeiro, o professor Alberto Luiz Coimbra, que criou a COP há 49 anos atrás, e a COP tem essa dimensão fantástica que tem hoje. Isso foi feito graças a alianças importantes com outras pessoas e instituições. José Pelúcio Ferreira era um técnico do BNDES quando Coimbra começou a COP, e as primeiras ações do BNDE na época, na área da tecnologia, foram exatamente voltadas para a viabilização da construção dessa escola revolucionária, inovadora, dentro da UFRJ. Pelúcio, em seguida, criou a FINEP, que ele presidiu durante vários anos. Leopoldo Miguel de Mello foi uma das pessoas que fundaram o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CEMPES, que tem o seu nome hoje. Muitas outras pessoas participaram desse processo, da pré-história, da história atual do parque, e muitas outras pessoas participarão dos capítulos futuros, pessoas como vocês, que são empreendedores. Essa é uma palavra meio na moda, meio vulgarizada, mas frequentemente confundida com ser empresário. Ser empreendedor não é sinônimo de ser empresário. É provavelmente uma característica necessária a um empresário. Mas talvez seja mais importante ser empreendedor para alguém que opta por trabalhar no setor público. Se o empresário não é empreendedor, a empresa provavelmente vai fracassar e ele e os sócios vão pagar a conta, alguns clientes talvez, os colaboradores, empregados vão pagar uma parte da conta. Mas se um diretor do hospital público, um diretor de uma escola pública não é empreendedor, é toda a sociedade que paga essa conta. Então, esses 3 nomes são exemplos de empreendedores no setor público, que é uma categoria muito especial de pessoas que têm sonhos e que perseguem esses sonhos por longo prazo. Eu me lembro, quando discutíamos durante vários anos aqui na universidade a criação da incubadora de empresas, e eu angustiado com a demora da discussão, precisávamos de uma aprovação do Conselho Universitário, um ex-reitor nosso me disse: Maurício, vou lhe ensinar uma coisa, vamos devagar para chegar mais rápido. E assim foi. Passaram-se vários anos e o Conselho Universitário aprovou por unanimidade a criação da incubadora de empresas e depois a criação do nosso parque tecnológico. São iniciativas que têm a ver com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma alma complexa. O Rio de Janeiro, para sempre, será identificado como uma grande atração turística, pela beleza natural, pela intensidade da vida cultural, pelo povo que vive aqui. Sem dúvida nenhuma, a vocação turística é fundamental, e será para sempre fundamental nessa cidade. Mas, em grande parte, por termos sido capital desse país por 200 anos, nós temos uma massa crítica de ciência e tecnologia invejável. A primeira instituição de pesquisas do país foi o Jardim Botânico, criado por Dom João VI, aqui no Rio de Janeiro. A cidade tem o privilégio de ter um aeroporto chamado Tom Jobim e um aeroporto chamado Santos Dumont. Isso não é à toa, isso não é pouca coisa. Isso é um símbolo de um outro aspecto da alma carioca, de um compromisso que o Rio de Janeiro tem com a inovação. E inovação é algo que se faz com pessoas
e com conexões entre pessoas, com pontes entre pessoas, entre instituições, entre universidades, entre centros de pesquisas e entre empresas inovadoras. E eu gostaria de terminar fazendo uma homenagem ao nosso ex-reitor, recentemente falecido, professor Aloysio Teixeira, que promoveu talvez o maior encontro dessa universidade nas últimas várias décadas. A UFRJ, durante a gestão do Aloysio, conseguiu se unir em torno de um plano diretor, de um plano estratégico que aponte o que queremos ser em 2020. Essa construção dessa aliança, desse encontro de toda a universidade, é um trabalho extremamente complexo e muito bem sucedido, liderado pelo professor Aloysio Teixeira. Essa é uma história de pessoas, de pontes e de encontros, que está só no começo, vocês vão levar ela adiante. Muito obrigado.